Olá pessoal, bem-vindos ao canal do JA. Bem, hoje eu quero apresentar para vocês alguma coisa sobre o Triângulo de Pascal. Sei que tem muita gente aí que está buscando entender como é que foi feito o Triângulo de Pascal para utilizar na Mega Sena. Então, eu vou dividir em duas partes. Para quem não está interessado na parte mais teórica, eu gostaria que pulassem esse vídeo e fosse para a parte 2, onde lá realmente eu vou mostrar o mecanismo de construção do Triângulo de Pascal. Esse daqui é basicamente algumas informações que, como o canal é mais propício para aplicações de matemática, então eu gostaria de explorar nessa parte aqui essas informações. Bom, então, para nós continuarmos a apresentar para vocês coisas novas, gostaria que você se inscrevesse aqui no canal do JA, para a gente poder ir trazer essas informações e algumas coisas mais atualizadas. Bom, vamos explicar um pouquinho como surge o Triângulo de Pascal. Na verdade, ele era conhecido antigamente como triângulo aritmético. Já os Vedas já conheciam isso, os chineses, os islamitas. E na Renascença, então, o pessoal começou a perceber a importância desse triângulo aritmético. Mas em 1654 vem o Blaise Pascal e acaba publicando um livro do Tratado do Triângulo Aritmético, onde mais adiante um matemático inglês, o Moivre, acaba usando a denominação triângulo aritmético pascaliano para o triângulo aritmético. E daí o pessoal, por facilidade, acabou concluindo que era o triângulo de Pascal, e foi então que surge esse nome, e todos conhecem hoje em dia como Triângulo de Pascal. Bom, ele foi desenvolvido por Pascal, mais difundido por Pascal, né? E ele tem o propósito de tornar os cálculos das combinações mais fácil. Então, o que é o Triângulo de Pascal? Nada mais é do que um quadro de forma triangular, onde são dispostos sucessivamente e de cima para baixo, e você faz formando um triângulo onde os lados são formados só de um, e os elementos interiores do quadro, no caso aqui, vocês têm todos esses elementos interiores, né? Você faz somando os dois elementos imediatamente acima deles. No caso aqui do 2 é construído com a soma do 1 mais 1. Bom, Newton, percebendo a importância do triângulo aritmético de Pascal, ele estava pesquisando numa época como desenvolver um binômio para descobrir raiz quadrada, raiz cúbica, quádrica. Então, ele pega e constrói o seu binômio de Newton, né? Uma fórmula onde o binômio nada mais é do que dois termos ligados por um sinal, mais ou menos, e ele destrincha nessa fórmula grande aqui que vocês estão vendo. Bom, além de tudo, ele percebe também que é possível utilizar em análise combinatória. Como o pessoal está tentando entender jogos de azar, eles usam as combinações para favorecer em probabilidades os seus jogos. Então, vejam aqui à esquerda, isso é o binômio de Newton. Ele tem essa formalização aqui de, entre parênteses, ter um número que é as linhas e um outro número mais abaixo que é as colunas. Então, se você verificar, o Newton percebeu que
os seus binômios 0, 0 representavam o número 1 do triângulo. O binômio 1, 0 e 1, 1 representavam também 1 e 1. O 2, 0, 2, 1 e 2, 2 era nada mais do que 1, 2 e 1. E o 3, 0, 3, 1, 3, 2 e 3, 3 nada mais era do que 1, 3 e 3 e 1 do triângulo de Pascal. Então ele pôde perceber que para fazer os coeficientes, encontrar os coeficientes que ele buscava na hora de tentar encontrar a raiz quadrada dos binômios, ele simplesmente precisava utilizar o triângulo para encontrar esses números. Então, a formulação dele nada mais era do que um binômio de linhas com n linhas e com k colunas. Ele tinha que destrinchar o resultado no n fatorial, k fatorial, n menos k fatorial. Então, conforme esse número de linhas era imenso, ou a potência que ele tinha de um binômio, por exemplo, ele tinha que fazer as contas. Ele tinha lá a potência de a mais b elevado ao quadrado, ele tinha a potência n igual a 2, ele queria encontrar o valor do segundo elemento na primeira coluna. Então era esse termo do meio. Então ele tem que fazer 2 fatorial, 1 fatorial, 2 menos 1 fatorial e chegava no resultado de 2. Ele podia então verificar direto lá nos triângulos de Pascal qual era o resultado para 2 elevado a 1. Então ele tinha uma associação. Veja que o triângulo de Pascal é igualzinho ao binômio quando ele associa na mesma linha e coluna. Bom, a partir disso, então, o que aconteceu? Eles puderam fazer a expansão binomial, né, que é aquela fórmula grande lá do Newton, e ele não fazia mais toda aquela busca dos coeficientes, ele simplesmente olhava no triângulo de Pascal qual é a linha, que nada mais é do que a potência do binômio. Então era a quinta linha. Então, no caso, vejam que a linha 0 é o número 1 primeiro. Então ele ia direto para a quinta linha e já tinha os coeficientes 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Vejam que aqui eu não vou explicar binômio de Newton, porque nada mais é do que você pega o primeiro termo, tem a potência inicial, que é o 5, e depois vai subtraindo 4, 3, 2, 1, e o outro segundo termo, B, você coloca b elevado a 0, b elevado a 1, b elevado a 2, b elevado a 3, b elevado a 4, b elevado a 5. Não é o nosso propósito aqui explicar binômio de Newton, mas vocês encontram aqui nas referências, se vocês quiserem entender um pouco melhor. Então você expandia o binômio de Newton. Tá? Aqui também, no caso, se você tivesse elevado ao quadrado, você ia na segunda linha. Qual eram os coeficientes? 1, 2, 1. Então tinha que colocar o primeiro do x elevado ao quadrado, x elevado a 1, x elevado a 0. Aqui é 1 elevado a 0, 1 elevado a 1, 1 elevado a 2. E você tem, se for x mais 1 elevado a 3, x mais 1, você tem aqui os coeficientes. Então está aqui como que eles usavam. Essas são as propriedades do triângulo do binômio de Newton, né? Que você pode, associado ao triângulo de Pascal, facilitar a sua vida. No caso aqui, eu quero saber a raiz quadrada de 51. Então, eu tenho que fazer a mais b elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 51. Eu tenho que descobrir o valor de a e o valor de b. O a, eu vou impor um número menor do que aquele valor de 51, porque não é um valor elevado ao quadrado que me dá uma resposta já precisa, o 51. Então, qual é um número mais próximo que eu sei que, que eu sei que chega próximo de 51 e que eu sei qual é o quadrado deste número a? No caso é o 49, que é o 7 vezes 7, que dá 49. Então, o meu a, o valor dele é 7. O a ao quadrado é 49.
Então, o valor de A eu já tenho, eu preciso descobrir o valor de B. Para calcular o valor de B, eu inicio com o B inicial, que eu vou pôr um índice 0, igual a 0. E vou fazendo interações para B1, B2, para encontrar o valor que se aproxima, ou que pelo menos se repete, para somado aquele valor de A, eu encontre a raiz de 51. Então, no caso aqui, eu vou pondo n igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o valor de B, n, eu vou fazer nesta conta. Vejam que meu binômio é A mais B elevado ao quadrado. Eu expandi esse binômio em A ao quadrado, 2AB mais B2. Vejam que o quadrado, segunda linha do triângulo de Pascal, então é 1, 2, 1 os coeficientes. 1, 2, 1. Como eu sei que o A deve ser elevado à potência, então vai começar com A2, depois abaixa para 1, A0, e o B começa com B0, B1, B2. Então eu posso fazer A ao quadrado e coloco bem em evidência, dá B, 2A mais B. Então esta raiz de 51 vai ser o A mais B ao quadrado, que é igual a 2 mais B, 2AB. Passando o número A ao quadrado para o lado do número N, então fica N menos A2. E depois o valor de B, eu passo o 2A mais B para o lado de lá também. Então eu fico com esta formulação para encontrar os valores de B. N menos A ao quadrado 2 sobre 2A mais B com índice 0. Eu avisei vocês que o P índice 0 vai ser 0. Então aqui no caso eu tenho N, eu sei que é 51, menos A ao quadrado, é o 7 elevado ao quadrado, que é o 49, dividido por 2 vezes o A, que eu sei que é o 7, mais o B0, que é o 0. Este B1 vai me dar um valor que, a partir do momento que eu sei o valor de B1, que no caso é 0, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 3, eu passo para pôr aqui embaixo na mesma fórmula e eu vou encontrar o valor de B2, que é 0, 14, 14, 14 e 1. Passo esse valor de B2 para a fórmula e encontro 0, 14, 14, 28, 5, 7, 1. Então eu vou chegando, vou fazendo essas continhas aqui, B4, B5, B6, e vou chegar a um resultado que o próximo resultado é semelhante ao anterior. Então no caso veja que o B5 vai ser 0, 14, 14, 28, 40, 429, e o B6 é 0, 14, 14, 28, 429. Então eu já sei que o valor aproximado de B é 0, 14, 42, 84, 29. Então eu somo esse valor de B com o valor de A e eu sei que é a raiz de 51. Vejam que A eu já sabia, a partir de um valor muito próximo de 51, que é conhecido. O B eu encontrei por interação. E eu fazendo essa soma dos dois, 7, tal, elevado ao quadrado, é igual a 51. Então, se eu tirar a raiz de 51, é igual a 7 mais 0,14. Continuando, outras propriedades que tem o triângulo, né? Você faz a soma consecutiva de elementos na diagonal e obtém um resultado abaixo à direita, como esse aqui. 1, 2, 3, 4, à direita, embaixo dá 10. Outra propriedade, se você somar os elementos consecutivos de uma mesma linha, é igual ao elemento situado abaixo do segundo elemento somado. Então, 1 mais 2, abaixo 3. 5 mais 10, 15. Outra propriedade também, você pode fazer num triângulo de Pascal contagem de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
E você também pode fazer números triangulares. Veja o que é número triangular. 1, 3, aqui teria o 1, né? O 3, o 6, veja que o número triangular, ele forma um triângulo. Ó, 1 aqui, 3, 6, são número. O próximo triângulo é o 10, então seria 4, 3, 7, 2, 9 e mais um 10. Bom, vocês fazem o conhecimento. Então aqui estão os números triangulares. Uma outra propriedade é o triângulo de Sierpinski. Vejam que o triângulo de Sierpinski nada mais é do que fractal. Então, se você estiver marcando os números pares do triângulo de Pascal, você vai perceber que ele forma uns triângulos grandes, triângulos pequenos. Aqui é considerado também como um triângulo. Então, isso daí dá um desenho de uma fractal. Você encontra também a sequência de Fibonacci, se você observar aqui, ó, 1, essa soma 1 mais 1 dá 2, essa soma 2 mais 1 dá 3, 1 mais 3 mais 5, 3 mais 4 mais 1 dá 8. Essa é a sequência de Fibonacci, né? O próximo é 6 e 1, 7, e 5, 12, né? Que nada mais é do que 8, 5, 12, 5 e 3 é 8, 3 e 2 é 5. Então, os Fibonacci é essa soma. Ele tem uma propriedade de simetria, o que é do lado direito é igual do lado esquerdo. Também tem uma propriedade de que os elementos da linha de numerador n é igual a 2n como soma. Então, aqui a linha 0, 2 elevado a 0 é 1. Linha 1, 2 elevado a 1, soma 2. Linha 2, 2 elevado a 2, linha 4. Sétima linha, 2 elevado a 7 é 128. E também tem uma propriedade que é interessante, que nós usamos depois para fazer o triângulo de Pascal, para fazer as informações lá para a loteria. Então veja que com os coeficientes da expansão binomial, ele tem também um significado combinatório e probabilístico. Então você consegue combinar isso e encontrar probabilidade. No caso aqui eu tenho uma moeda com cara e coroa, eu jogo um lance, eu tenho ou possibilidade de cara ou de coroa, então no triângulo de Pascal tem 1 e 1. Se você jogar 2 lances, você tem cara coroa, coroa cara, cara. Aliás, coroa, coroa e cara. Então você tem um lance semelhante, aqui 2 lances, apesar de estar trocado de lugares, e aqui um lance. Então aqui você vê, no terceiro lance vai ter aqui, tudo você consegue tirar do triângulo de Pascal, conforme a linha que você está querendo ver. Bom, pessoal, aqui está as referências, se vocês quiserem estudar um pouco melhor. É claro que eu não cheguei a buscar informações mais detalhadas, muito mais sofisticadas, mas eu creio que para quem quiser e tiver interesse, vai encontrar muita informação sobre o triângulo de Pascal. Obrigado, pessoal.